Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Fé e hoje nós vamos compartilhar sobre o mundo invisível. Sabe que nós temos 5 sentidos, são chamados os 5 sentidos humanos, que é a visão, a audição, olfato, paladar e tato, que fazem parte do nosso sistema sensorial e são necessários para a nossa existência nesse mundo físico e visível onde nós vivemos. Hoje, quero falar sobre o mundo invisível. Não pode ser captado pelos sentidos humanos e nem, obviamente, pela razão. Para entender esse mundo, nós temos de usar um outro sentido, que é a fé. A fé, podemos dizer assim, que é um tipo de um sexto sentido, ou seja, uma percepção extrasensorial, que alguns chamam de intuição, outros de revelação, que são, de qualquer maneira, mistérios da vida humana. Então, falar de coisas espirituais invisíveis num século extremamente racionalista como o nosso parece algo inapropriado, mas não é. Nós somos seres racionais por essência, mas o fato é que a razão, por si só, não nos dá todas as respostas que nós buscamos. Falando, por exemplo, do homem racional, o homem racional é aquele que ele anseia ter o seu destino, de certa maneira, sob controle. Com isso, ele tenta afastar tudo aquilo que é imprevisível. Para o homem racional, a incerteza é algo perturbador. Ele precisa que a vida siga as regras lógicas e do raciocínio. Quando eu falo, portanto, de um mundo invisível, eu não estou apelando para uma religiosidade cega ou para algo irracional. Os cristãos também são pessoas racionais. A diferença é que os cristãos eles conseguem harmonizar a razão e a fé sem qualquer conflito, né? A fé é que dá ao homem a capacidade de ver as coisas de Deus que são invisíveis aos olhos humanos, mas que é tão real como tudo aquilo que a gente enxerga. Você há de convir comigo que neste mundo que a gente vive, existem muitas coisas sem respostas e mesmo assim nós as aceitamos, mesmo sem compreender. Se olharmos, por exemplo, para o céu, existem muitas coisas que nem a razão e nem a ciência podem produzir respostas satisfatórias. Por exemplo, uma premissa básica que é aceita por todo mundo é que o universo não tem fim. Alguém pode questionar, como assim? Mas tudo tem fim. Isso parece ilógico, mas a gente percebe que a gente acaba aceitando muita coisa na nossa vida sem compreender. O que significa isso? Significa que a razão não é tudo, né? A razão não nos dá todas as respostas que nós precisamos para satisfazer essa nossa curiosidade interior. A astronomia diz que a nossa galáxia, por exemplo, onde está inserida o planeta Terra, tem mais de 200 bilhões de estrelas. Uma única galáxia. O que é isso? Isso é algo inimaginável. Mas não para só aí. Os cientistas realmente acreditam que exista mais de 100 bilhões de galáxias. Olha só. Quando que a razão, a mente humana consegue condensar, captar realmente essa ideia, né? Outra coisa é, por exemplo, a origem do universo, né? Existe algumas teorias, uma teoria que é muito aceita é que o universo surgiu do nada, de uma explosão, como o Big Bang, né? Mas isso é apenas uma teoria, não tem como se provar. O que acontece? Ou você aceita ou não, mas não são teorias e muitas das coisas que nós hoje podemos acreditar são teorias, como o caso de que o homem veio do macaco, né? Então existem teorias, mas não se pode provar que isso realmente aconteceu. Os cristãos, eles acreditam na existência de Deus, né? O Deus que é descrito na Bíblia. A Bíblia diz que Deus
criou os céus, a terra e tudo o que neles existe. Esse é o mundo visível onde nós vivemos. Mas hoje eu queria falar para você de algo que vai pirar a tua cabeça. Você sabia que a Bíblia diz que Deus não apenas criou o mundo visível que você conhece, mas que Deus também criou o mundo invisível? A Bíblia diz isso. Eu vou ler para você um trecho de Colossenses 1, verso 16, que diz o seguinte: porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Esse mundo invisível é a dimensão espiritual, onde Deus se manifesta, onde Jesus ressurreto está, onde estão os anjos e até os demônios que operam nessa terra de uma forma invisível. Então não é porque nós não entendemos algo que podemos dizer que, com certeza absoluta, que aquilo não exista. Pois se nós não conseguimos compreender o universo no qual nós estamos inseridos, como é que nós vamos poder compreender aquele que criou o universo? Tem um texto em Romanos, capítulo 1, verso 20, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como também a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. O homem, no mínimo, ele desconfia que existe uma dimensão eterna e que, pelo menos em algum sentido, nós não somos apenas dominados por aquilo que é temporal, aquilo que é carnal, aquilo que é terreno. Sabe aquela sensação que eu acredito que todos nós sentimos de que a nossa alma, ela é estrangeira, ela é peregrina, e este estado onde nós estamos não é o estado final? Platão chamava o corpo de prisão da alma. E Pitágoras, outro grande filósofo, também dizia, intitulava, que o corpo era o sepulcro da alma. É claro que a gente não pode desprezar o nosso corpo físico, pois ele é o nosso veículo, né, de expressão atual aqui nesse mundo. O que eles queriam demonstrar era que a alma é muito superior ao corpo. Eles falavam da imortalidade da alma, né, que os grandes pensadores pensavam a respeito disso. Paulo, o apóstolo, ele descreveu essa realidade invisível e espiritual em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 18, que ele dizia assim, eu acho muito interessante isso, ele dizia: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que se não veem são eternas. Está falando de uma realidade espiritual que é visível, que pode ser visível, como eu disse, através da fé. Paulo era um homem muito inteligente, ele era um erudito em sua época, né? Ele sabia exatamente do que ele estava falando. Ele, no começo, no início, ele era um perseguidor do cristianismo ali no seu início, né? Ele queria destruir aquilo que ele chamava de seita e que estava surgindo dentro do judaísmo, do qual ele era um ferrenho defensor. Mas foi no caminho de Damasco, quando ele estava indo para prender os cristãos e colocá-los na prisão, é que ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Se você quiser saber esses detalhes, pegue na sua Bíblia, ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e ali conta essa história. É maravilhosa. E de perseguidor, ele passou a ser o príncipe dos pregadores do Evangelho de Jesus. Essa mudança que ocorreu nele, que é uma mudança radical, ele se tornou um outro homem com outras aspirações, com outra visão. Jesus chamou isso de um novo nascimento. E é algo também sobrenatural que acontece na vida de um homem. Por isso que o cristão não é uma pessoa que ele aceitou uma religião, ele tinha uma religião, mudou de religião, não é. É algo que aconteceu dentro do coração, é uma mudança profunda, sabe, que não se explica com palavras, porque é algo sobrenatural, né? E Jesus chamava
isso de novo nascimento. Ele dizia que sem o novo nascimento, uma pessoa não pode ver o reino de Deus. Ela não pode entender o reino de Deus. Ela não pode entender essas coisas espirituais, essas coisas invisíveis aos nossos olhos naturais. Uma outra grande frase de Jesus, ele disse o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem tudo, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não podem roubar. Né? Então ele está falando sobre que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Isso não deve ser a nossa meta, porque o fato é que nós viemos a esse mundo sem nada, e você e eu, nós vamos sair desse mundo completamente sem nada. Como dizem, né? Caixão não tem gaveta, você não pode levar um par de meia, sabe, para depois da morte. Né? Então, na verdade, ele diz que é uma grande tolice quem fica juntando muitos tesouros, né, sobre essa terra, porque um dia essa pessoa vai morrer, né, e tudo aquilo que ele ajuntou vai ficar para outras pessoas, pessoas que vão gastar aquilo que ele ajuntou com tanto suor. Né? Mas o que eu quero chamar a tua atenção é para essa realidade, que Jesus diz o seguinte: ajunteis tesouros no céu. Então, há essa clareza no ensino de Jesus sobre a realidade do céu. O céu é uma realidade, a dimensão de Deus é uma realidade. Na verdade, é uma realidade até anterior à criação da terra. O céu já existe na eternidade passada, muito antes de ser criado esse universo que nós conhecemos. E isso, essa palavra de Jesus, sugere o quê? Sugere que as ações terrenas, elas têm influência, sim, na dimensão celestial. Você quer ver um outro exemplo grande sobre isso? Paulo, o apóstolo, fala em Colossenses 3, no versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Né? Então, essas coisas que ele chama as coisas lá do alto, as coisas lá de cima, ele está falando dessa realidade sobrenatural, sobre o céu, sobre essa dimensão espiritual. Ele disse que parte do nosso pensamento tem que ser realmente voltado a essas coisas espirituais, celestiais. Nós não podemos viver ignorando, sabe, essa realidade. Muitas pessoas estão vivendo uma vida que ignora completamente as coisas de Deus, essa realidade sobrenatural e espiritual, que é real, que foi tão pregada por Jesus e por todos os seus apóstolos. Né? Todas essas coisas são importantíssimas para que cada homem possa ser despertado em algum momento da sua vida e perceber que a sua vida terrena não é só isso aqui, sabe? Morrer é o fim. Não, não é o fim. Morrer, na verdade, é o começo de uma nova etapa na existência da alma. Né? Falando, por exemplo, sobre a fé, uma das maiores e melhores explicações ou definições sobre a fé que eu conheço está na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus. Você quer ver o que é fé? Diz assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Isso está lá em Hebreus 11, no verso 1. Perceba bem uma coisa interessante, o que nos é revelado a respeito da fé. Diz o seguinte, que fé, primeira coisa, não é pensamento positivo. Muitas pessoas pensam que ter pensamento positivo é fé. Aqui diz que não, mostra que não. Outra coisa, mostra que fé não é uma esperança, né? Que a esperança é a última que morre. Não, a fé é algo muito maior do que tudo isso. A fé mostra aqui em Hebreus que fé é a certeza
é a convicção de algo que você está esperando, né? A esperança é uma coisa, você não tem compromisso com aquilo, você espera que as coisas melhorem. É diferente da fé. A fé tem certeza absoluta que aquilo que você está buscando, que aquilo que você está pedindo, certamente você vai receber, entendeu? Bom, resumindo, se você tentar usar os seus sentidos naturais, os seus sentidos humanos para crer em Deus, você não vai conseguir, porque esses sentidos humanos foram dados apenas para você se relacionar com esse universo visível em que você existe. Se você tentar descobrir Deus somente pela razão, também não vai conseguir, porque Deus está inserido numa dimensão em que a lógica e a razão humana não alcançam por si mesmos. Por exemplo, para Santo Agostinho, que também um dos maiores filósofos desde o tempo de Aristóteles, ele dizia o seguinte: é preciso compreender para crer e crer para compreender. Em outra das suas grandes premissas, dizia o seguinte: a fé precede a razão. Primeiro vem a fé e depois a razão. Mas para ele conseguiu harmonizar a fé e a razão. Essas duas situações andam juntas. Isso nos ajuda realmente a compreender a essência da criação de todas as coisas. Agostinho, o ápice da filosofia era Deus. Deus era o ápice da filosofia. Ou seja, para alcançá-lo não basta apenas a razão. Preciso entregar-se a uma busca pela verdade, uma busca para se conhecer a Deus. Ou seja, a fé e a razão se completam em busca desse conhecimento de Deus. E entender que além deste mundo visível, existe toda uma realidade invisível que você precisa conhecer. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te ilumine, em nome de Jesus. Amém.